Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. É preciso que tenhamos uma vigilância interior, para que o íntimo da nossa alma, o íntimo do nosso coração, não seja corrompido com sentimentos que nos afastam de Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos o devido discernimento e compreensão da palavra professada, e assim consigamos perceber aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. E assim vamos colocar em prática, com muita entrega, com muito amor e confiança naqueles que são os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e hoje, de forma especial, pedimos a intercessão de Santo Agostinho e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, está contido no livro de São Mateus, no capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como os sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, Jesus, no Santo Evangelho de hoje, ele continua a sua pregação a todos os seus discípulos, a todo aquele povo que o seguia, combatendo de forma bastante contundente toda a hipocrisia, sobretudo dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus vai dizer a todos eles que eles estão como sepulcros caiados, ou seja, que por fora eles professam uma fé, eles têm uma vida de aparências, mas que por dentro eles são pessoas que nutrem em seus corações sentimentos ou vicissitudes como a injustiça, como a vaidade, o egoísmo. Eles estavam sempre oprimindo os seus irmãos, as outras pessoas. Enfim, como nós já meditamos em evangelhos anteriores, estamos numa sequência desse combate em que Jesus enfrenta em relação aos fariseus e aos mestres da lei, sobretudo no quesito da hipocrisia, da injustiça. Nós estamos percebendo, então, esta fala de Jesus bastante contundente. E isso é um grande exemplo para a vida de cada um de nós nos dias de hoje. Porque, diante de todo esse contexto, é preciso que nós tenhamos a consciência de que nós, como seres humanos imperfeitos que somos,
fragilizados, sobretudo pelo pecado original, o qual nós herdamos de nossos antepassados, nós temos uma tendência, uma predisposição a estar sempre fazendo escolhas equivocadas. Temos uma tendência, uma predisposição ao pecado, ao mal. E é preciso que, diante desse cenário, nós, através de uma vida de oração, mas também através de uma vigilância constante, nós cuidemos da nossa vida interior. Nós cuidemos daquilo que nós trazemos no íntimo do nosso coração. Que nós demos muito mais atenção àquilo que está dentro de nós do que àquilo que está fora de nós. Esse era o grande desafio que Jesus tinha de convencimento daqueles que o seguiam e de convencimento daqueles que, mesmo que não o seguiam, mas que Jesus tentava convencê-los à conversão. Por isso que Jesus vai ratificar, Jesus vai insistir muito nesta tecla da vida de oração e da vigilância. Nós precisamos cuidar do nosso interior. E como nós vamos cuidar da nossa vida interior? Nós precisamos nos esforçarmos. Nós precisamos, numa ascese constante, dar passos concretos rumo a um crescimento espiritual. Um crescimento que é nos proporcionado por uma busca incansável pelo conhecimento de Jesus, através das Sagradas Escrituras, através da comunhão eucarística, através da tradição da Igreja, através daquilo que nós herdamos dos apóstolos de conhecimento, através daquelas pessoas que Deus atrai até nós para nos dar uma palavra, para nos acolher em alguma circunstância de nossas vidas. Todas essas situações são momentos de aprendizagem. Todas essas situações nos proporcionam um tempo de conversão. E mesmo que nós tenhamos caminhado por muito tempo em caminhos tortuosos, em caminhos que não nos levavam a Deus, é sempre tempo de conversão. E é isso que Jesus está transmitindo aos seus discípulos, para que eles tenham o cuidado e o zelo para com seus irmãos. Porque aqueles que guardam a fé, aqueles que guardam a palavra, que têm a missão de evangelizar, de levar adiante os ensinamentos de Jesus, eles têm uma responsabilidade muito grande para com seus irmãos. E é por isso que eles precisam dar esse testemunho esse que vai ser espelho para muitos daqueles que antes caminhavam numa vida de pecado, mas que diante de todos esses testemunhos têm uma oportunidade de conversão. Hoje a nossa igreja celebra, por exemplo, Santo Agostinho, doutor da igreja, este grande santo que viveu lá no início do nosso cristianismo, nos séculos 3, 4, por ali. Santo Agostinho, que tinha uma vida completamente de escolhas erradas, que tinha uma vida de pecado, que tinha uma vida desalinhado dos ensinamentos de Jesus, mas através da sua busca pessoal pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento, aliás, e sobretudo da própria verdade. Porque é buscando a verdade que ele encontra em Cristo. E assim, Santo Agostinho, através de seus diretores, de pessoas que davam um verdadeiro testemunho de fé, Santo Agostinho, ele vai se converter já depois de adulto, numa idade tardia, para os tempos daquela época. E graças também a uma vida de oração de sua mãe, Santa Mônica, a qual celebramos no dia de ontem. Percebam esta comunhão de ações, a oração, a busca, a disposição, essa busca incansável pelo conhecimento da verdade e, consequentemente, pelo conhecimento de Jesus, porque Jesus é aquele que revela a verdade do Pai. E quando há esta oração, essa busca e também a vigilância, ou seja, o reconhecimento de que nós somos suscetíveis ao erro, nós vamos conseguir assim, diferentemente dos mestres da lei e dos fariseus, nós vamos conseguir professar uma fé e, ao mesmo tempo, na prática, dar um verdadeiro testemunho dessa fé. Era isso que Jesus
precisava que os seus discípulos entendessem, era isso que Jesus precisava, que também os mestres da lei, os fariseus compreendessem e pudessem se converter, por que não? Jesus é aquele que vem revelar a verdade e a faz a todos no intuito caridoso, no intuito de amor fraterno, para que as pessoas conheçam o caminho equivocado que elas estão seguindo e possam mudar o rumo das suas histórias através da liberdade que o próprio Deus deu a cada um de nós de fazermos escolhas. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que nós possamos olhar para o Santo Evangelho de hoje e olhar para esta ação de Jesus, olhar para esse movimento, para esta dinâmica de vida de Jesus, de um combate espiritual ferrenho, onde ele ataca verdadeiramente tudo aquilo que é mentira e, consequentemente, ele ataca os espíritos ruins, ele ataca o demônio, porque o demônio nada mais é do que o pai da mentira. E Jesus vai estar sempre revelando a verdade, convidando as pessoas à conversão, para que elas possam não ser mais hipócritas e injustas, mas que elas possam ser pessoas de fé verdadeira e que o seu testemunho, o seu exemplo de vida, possa, assim como ele estava fazendo, arrastar uma grande multidão para o céu, para o caminho de Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, seguir o exemplo de grandes santos da nossa igreja, como Santo Agostinho. Santo Agostinho que viveu um processo de conversão. Santo Agostinho que viveu uma vida de pecado, que experimentou tudo aquilo que o mundo lhe ofertava, mas que pela consciência e pela graça de Deus, ele teve essa disposição de buscar a verdade e, consequentemente, encontrá-la em Cristo. A partir deste momento, ele muda o rumo da sua história e ele se transforma num dos maiores santos da nossa igreja. E isso pode acontecer com cada um de nós, porque nós também somos convidados a experimentar esse processo de conversão, olhando justamente para os testemunhos que não são hipócritas, que não são injustos, como os fariseus e mestres da lei, mas testemunhos santos, como Santo Agostinho e tantos outros da nossa igreja. E assim nós vamos conseguir verdadeiramente encontrar uma razão para a nossa existência, um sentido para a nossa vida e trilharmos um caminho de fé e de santidade, rumo à salvação, a qual todos nós somos convidados. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Que todos possam ter um dia abençoado por Deus, que essa palavra do Santo Evangelho possa contribuir para o nosso crescimento. Se você partilhou essa palavra comigo, conseguiu refleti-la, que você possa partilhar com outros também. Deixar aí o seu comentário, se inscrever neste canal, para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo abençoado dia, pela intercessão da Virgem Maria, de forma especial pela intercessão de Santo Agostinho. E até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.